A presença hoje é de um profissional que é referência da sua atividade aqui no Espírito Santo, o cirurgião plástico Fábio Zampronho, com quem a gente passa a conversar. Fábio, você já está com quantos anos de atividade como cirurgião? Aqui no estado, uns 30 anos. 30 anos, né? E sua formação foi aonde? Foi no Rio, né? Foi em cirurgia geral primeiro, uns 2 anos, depois no Hospital do Câncer, onde tinha muita cirurgia reparadora, na parte de reconstrução de mama pós-câncer. E foi um total de 7 anos de residência médica, além dos 6 anos da faculdade, né? E depois, quando eu voltei para Vitória, eu trouxe de início essas técnicas na parte da cirurgia reparadora, né? Que a plástica tem a parte estética e tem essa parte das reconstruções. E é uma área muito interessante, já que a mulher fica mutilada após o câncer da mama. E eu fui um dos pioneiros aqui a trazer essas técnicas de reconstrução da mama. Não, e com certeza você foi pioneiro também na técnica de implante capilar, que eu me lembro. A parte do implante capilar... Até então os implantes, aqueles tufos de boneca, aquelas coisas feias, ficavam até caricato e disformes. Se usava aqueles tufos muito grosseiros, né? Aquele aspecto de cabelo de boneca que se falava. Isso. E nós começamos depois, em 93 aproximadamente, fazendo aquela técnica do fio a fio, colocando os fiozinhos delicados, com agulhinha, trazendo um aspecto mais natural. Nesse procedimento foi um grande salto, né? Foi. Porque a cirurgia do implante capilar, ela era vista como uma coisa muito feia, muito visível. Muito precária. Muito grosseira. Então agora ficou uma coisa mais refinada. E aquela técnica, desde então, 23, 25 anos atrás, evoluiu? Evoluiu, né? Hoje em dia nós temos a verdade que muitas pessoas pensam que aquela técnica acabou, né? Que é a técnica que tira a faixa. Mas existe, na verdade, a técnica da faixa e a técnica dos furinhos. Então, na técnica da faixa, muitos pacientes até imaginam que tira a faixa e bota a faixa aqui em cima. Não é só. A técnica da faixa, você tira a faixa. Ela é uma matriz de fios, né? Aí você vai ali no microscópio, né, separando os fiozinhos e você bota um a um. E a técnica do outro, que é o FUI, que tem de uns 5 anos para cá, que naqueles pacientes que você já usou a faixa muitas vezes e você já não tem mais uma elasticidade do couro cabeludo, você então faz os furinhos e já tira aqueles cabelinhos já prontinhos para colocar na área calva, né? Então, na verdade, as duas técnicas, elas se somam. Se complementam. Elas se complementam, não é uma contra a outra, né? Entendi. E o efeito final é aquele... O que importa é que o efeito final seja colocado bastante cabelo, isso é o que importa. E aí o cirurgião vai escolher qual a técnica optar ali. E em termos de restauração, de restauração ou de correção, essa questão da mama... Isso evoluiu muito também. Evoluiu porque é o seguinte, no início, as cirurgias eram muito mutiladoras, né? Se tirava a mama toda, ficava aquela coisa muito chapada no tórax da mulher. Então, há 30 anos atrás, você fazia cirurgias maiores para aquela reconstrução. Tu usava aquela pele do abdômen, né? Aqueles retalhos, que eram cirurgias longas. E com o tempo, a evolução da oncologia foi permitindo que os oncologistas tirassem apenas parte da mama. Então, hoje em dia, eles usam muito a quadrantectomia, tira só a lesão, as mamas ficam menos deformadas. E com isso, então, a cirurgia evoluiu para cirurgias menores e mais refinadas também. Agora, do ponto de vista de estética, você tem só demanda por cirurgia de aumento de mama, né? Você não tem cirurgia por redução, não, né? Olha só, na verdade, o que acontece? Há um certo tempo atrás, a lipoaspiração é o que dominava o consultório, né? Então, a lipoaspiração era a cirurgia número 1 de todas as cirurgias. E agora, só que a lipoaspiração seria mais naquelas pacientes mais jovens. Mas a cirurgia hoje, que é a maior demanda no consultório, é a cirurgia da mama. Ou você bota a prótese, que seria o aumento da mama, são aquelas pacientes mais jovens, ou tem aquelas cirurgias que você reduz a mama. E o que tem de novidade hoje? É que aquelas pacientes que apenas antes reduziam a mama, querem reduzir a mama e colocar a prótese também, para dar um formato mais bonito à mama. Né? Entendi. Mas quer dizer que existe demanda por cirurgia de redução de mama. Redução de mama e a colocação da prótese. O paciente às vezes não entende muito bem, porque a prótese, inicialmente, ela era vista apenas como uma opção para aumento da mama. Aqui, exatamente. Né? Exatamente. E hoje em dia... para correção estética, digamos. Isso, aumento da mama. E hoje em dia,
ela tem, nós usamos a prótese para reduzir a mama e botar a prótese, porque a mulher, ela quer o colo mais cheinho aqui em cima, né? Ela não quer só a mama menor. Ela quer a mama, às vezes você tira lá 600 gramas de cada mama e bota uma prótese. Aí a mama fica um pouquinho mais redondinha e as mulheres ficam mais satisfeitas, porque elas querem o formato arredondado. Entendi. E esse material é um material definitivo, Fábio? A prótese, ela na verdade, os fabricantes, né, eles vendem, eles falam como se fosse uma coisa definitiva, mas o material existe um certo desgaste e as mulheres têm que estar um acompanhamento com ultrassom anual. Né? Né? Existe uma chance, uma coisa muito pequena, 0,2% de ruptura da prótese, mas é uma coisa muito pequena realmente. Vamos botar que em 30 anos aí eu tenho acho que uns 2 ou 3 casos de ruptura de prótese. Ou seja, uma loteria negativa, raríssimas exceções. É muito raro. E quando a prótese rompe, pelo fato do organismo formar uma cápsula em torno da prótese, o silicone fica ali retido. Não se espalha pelo corpo, não espalha. Então a gente calmamente vai lá, programa numa cirurgia, retira aquela prótese, limpa aquela parte, aquela cápsula que está ali, tudo com o organismo, e bota uma nova prótese. Então não existe muita preocupação quando a prótese se rompe, não. Né? Do ponto de vista de segurança, então, já há um protocolo de atendimento sobre isso. Existia uma época, acho que todo mundo se lembra aí, de umas próteses feitas em outros países, que o silicone interno não era um silicone médico. Isso foi um escândalo, já deve ter uns 5, 6 anos aqui, né? E aquele silicone interno, quando rompia, dava uma reação na mama. Então as pacientes ficaram um pouco traumatizadas com isso, mas essas próteses foram tiradas do mercado, eram próteses feitas na Europa, e não era ninguém que usava com muita frequência aqui no Brasil. Graças a Deus isso acabou. A presença hoje é do cirurgião plástico Fábio Zampronho. A gente volta já. Voltamos com a presença do cirurgião plástico Fábio Zampronho. Fábio, você falou a respeito de evolução de técnica e evolução de tecnologia. Tem coisas novas? Porque na sua área também, quer dizer, a biologia e a ciência está num movimento permanente, né? Sempre está, de uma certa maneira, desenvolvendo. Isso. O que a gente tem de tecnologia nova nas abordagens que você faz? Nos nossos congressos, hoje em dia, existe muito isso mesmo, né? A entrada da tecnologia tentando facilitar um pouco o trabalho do paciente e do cirurgião plástico para que eles possam ter uma ideia de como ficaria aquela cirurgia ali depois. Né? Porque na plástica os pacientes querem saber como vão ficar, né? como vai ser aquele resultado. E para isso aí tem um software muito interessante na parte de prótese de mama, que você faz a imagem do paciente, né? Captura a imagem em 3D, e esse software é usado no próprio iPadzinho, que é uma coisa bem simples. Você fotografa o paciente e você vai numa tabela de prótese de mama, de vários tamanhos de prótese, e você faz uma simulação de como ficaria aquela prótese no paciente. Isso é uma ajuda muito grande. Esse programa foi feito lá na Suíça. É um programa de simulação, não é uma verdade absoluta, mas tem ajudado muito. Então você tem um paciente e ele fala assim, eu quero ver uma prótese de 300 ml, como é que eu ficaria? Então você tem ali uma chance de mostrar para ele, dentro de algumas limitações. Então é melhor do que você mostrar, às vezes, uma imagem de alguma coisa que não tem aquele mesmo biotipo que o paciente. Então isso tem ajudado bastante. Há situações, Fábio, em que você percebe que o paciente tem uma expectativa que não vai ser atendido e você orienta, esclarece, ou seja, funciona às vezes mais como psicólogo do que propriamente como cirurgião? Tem muitas situações. Hoje em dia, né, as mídias sociais, uma coisa assim que tem acontecido frequentemente, os pacientes... Acentuou o narcisismo de todo mundo. Eles ficam se vendo ali nas fotos que eles postam nas redes sociais. Então, eles querem, às vezes, o nariz de tal jeito, e, às vezes, aquele detalhe que ele está querendo ali, ou ele quer uma cintura mais fina, mas, em geral, a parte facial é muito procurada nesse aspecto, né? Porque eles postam nas redes sociais, veem numa fotografia,
e eles veem aqueles mínimos defeitos. Isso aí, então, às vezes, quando aquele defeito é uma coisa que eu acho que está assim, muito exagerado por conta do paciente, vamos dar um exemplo, né? Vamos supor que tenha uma pequena cicatriz aqui, que ele vê aquela cicatriz. Tudo bem, nada mal em você corrigir aquela cicatriz. Agora, quando aquela cicatriz é muito pequena, impede dele ter contato social, então você vê que o paciente deixa de sair por causa de uma pequena cicatriz no rosto, é uma coisa desproporcional, você aconselha então o paciente a ver que não é só aquilo que está afetando ele, né? E isso aí, as mídias sociais têm provocado isso, né? Esse excesso de narcisismo. E a gente tem que ter então aquele cuidado de estar aconselhando, senão o paciente quer fazer assim, vários procedimentos ao mesmo tempo no rosto e modificar demais o rosto. Por exemplo, uma rinoplastia, com bichectomia, com não sei o que aqui na região do rosto, prótese de mento. Então eles querem mudar muito. Então você tem que aconselhar, vamos por partes, né? Porque nós temos que... Então, e tem uma componente meio traumática aí no organismo. Também né? muita cirurgia ao mesmo tempo, né? Então você tem que também ponderar a segurança do paciente, né? Mas hoje em dia a gente tem que estar sempre aconselhando o meio termo ali para não ficar uma coisa exagerada, porque a função da plástica é ter uma naturalidade. Você tem que proporcionar uma coisa natural, não uma coisa artificial que ele vai se ver de uma maneira que ele está imaginando e pode ser ruim para ele, né? Sim. Existe uma expressão que chama de esmorfofobia, que é exatamente esse pavor que a pessoa tem de qualquer detalhezinho de achar que a imagem dele não é a que ele queria ter. Isso. E ele fica buscando corrigir infinitamente. É como se fosse uma anorexia mental, né? A pessoa nunca está satisfeita consigo mesmo e isso está agravado exatamente pelo narcisismo dessa era muito imagética que nós temos, muita imagem, né? Muitos avatares nos Facebooks da vida, as pessoas projetam, inclusive ali todo mundo é gentil, nobre, cavalheiro. E essa questão da dismorfofobia é muito fácil de você detectar, né? Em geral, quando o cirurgião detecta que é uma coisa pequena e aquele pequeno defeito está levando um desconforto muito grande, desconforto social, às vezes, para o paciente. Então, é coisa mais para terapeuta do que para cirurgião. Mas, às vezes, o melhor que tem é você mesmo trabalhar o paciente ali, entendeu? Do que chegar para ele, isso aqui não é uma plástica, não, vai procurar um psicólogo. Não é tão fácil assim. Né? Você tem que chegar para o paciente, conversar com ele, entrar um pouquinho ali na vida dele, ver o que está levando ele aquilo ali. E o paciente, ele se sente melhor se você conduz aquele caso, pelo menos aquela parte imediata de você enviar para outro médico de imediato é uma coisa também um pouco chata. Eu procuro, então, É humano, também é humano mais e acolhedor. Humano, exatamente, mais acolhedor. Você, então, tratar o paciente como um ser humano e mais acolhedor para ele ali. E o que é HD que se fala muito hoje em cirurgia de HD? Sim, a lipo HD, esse é mais um refinamento interessante também que tem aparecido, né? As cirurgias plásticas hoje, elas estão mais assim, detalhadas, né? Um pouquinho mais demoradas, mais bem aperfeiçoadas. E a lipoaspiração é chamado lipo HD, ou lipo High Definition, né? Onde você procura fazer, além da lipoaspiração, não só tirar a gordura de uma maneira uniforme, você procura fazer a lipoaspiração mais intensa, não dizer aquelas regiões dos sulcos musculares. Respeita essas ondulações. Né? Então, se nós temos normalmente um pouco fundinho aqui no meio, um pouco fundo aos lados, a lipo então tenta desenhar aqueles músculos que estão abaixo ali da gordura. É uma lipo um pouco mais trabalhosa e não é todo paciente que vai ser candidato a essa cirurgia. Né? Porque ele tem tem que ter músculos ali também. Tem que ter músculo, exatamente. Tem que ser um paciente que já tem uma vida um pouco atlética, assim, né? Para ele ter um músculo um pouco mais desenhado. E tem que ter uma pele mais dura, mais fina, para aquela pele poder retrair e formar aqueles sucos que você deixou. Mas, em geral, assim, essa lipo HD surgiu há 3 anos para cá. Né? Então, é uma coisa também que está, assim, novidade. As pacientes procuram muito para isso. E é um refinamento da lipoaspiração. Isso exige uma atualização constante da parte de profissionais da sua área, né? Congressos, saber o que está acontecendo. Nos congressos, você às vezes, que a gente vai sempre a congressos, né? São Paulo, Rio, hoje em dia é muito fácil, né? Muitos cursos assim online, às vezes, que nós temos também. Então, você acha que você não está
vendo muita novidade, porque você está indo muito aos congressos, não aquelas coisas estão sendo jogadas a você ali e você vai absorvendo, mas quando você olha para trás, em um ano atrás, você vê que já surgiu muita novidade aí. Então é importante estar sempre ali, batalhando, reservando um pouco do tempo ali, dar um tempo na cirurgia. Investindo na atualização. É isso aí, investindo na... E como é que é essa demanda do masculino no seu escritório? O que se procura? O que o homem procura fazer de plástico? Olha, é uma coisa muito interessante. A cirurgia plástica mais comum no homem, porque também é mais simples, é a cirurgia de pálpebras. Ah, tá. Né? Então, mas é uma necessidade, inclusive... até funcional. Funcional, porque ela desaba igual a cortina, né? Isso, então a cirurgia mais... Isso começa aos 45 anos, né? Então, o paciente vai lá, faz uma pequena cirurgia no hospital, vai para casa no mesmo dia, cirurgia com anestesia local, sedação. É uma cirurgia muito procurada. Nos jovens, né? Uma cirurgia muito procurada é a chamada ginecomastia, que é o aumento da mama nos homens. E surgiu por que isso aumenta? Devido ao uso de anabolizantes. Ah, é? Você sabe quando antigamente, há 40 anos atrás, era excesso de masturbação, né? Era o medo danado que a meninada tinha. Não, sério. Mas isso é uma coisa que acontece normalmente também, né? Então, na juventude apareceu os peitinhos. Muito grato, Fábio, pela sua presença. Tá bom, é bom estar sempre aí, podendo ajudar nas evoluções da nossa especialidade. Presença do cirurgião plástico Fábio Zampronho, referência aqui no Espírito Santo dessa atividade. Até já.